professores! Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Mando aqui um abraço bem apertado para vocês. Eu sei que tá todo mundo cansado, todo mundo frustrado, né? Estamos em maio, muitas datas comemorativas já passaram. E eu tava aqui pensando, refletindo, porque eu gosto muito de refletir sobre tudo o que acontece na minha prática e eu convido você a refletir também. No título do vídeo você deve imaginar que eu vou aqui falar das coisas ruins, reclamar, mas não. Lá no meu Instagram eu gosto muito de trazer várias reflexões sobre a nossa prática pedagógica. E esses dias eu comentei com as professoras o quanto eu tava cansada, o quanto eu tava frustrada, sem tempo nem para respirar direito. E aí eu abri uma caixinha de perguntas e sabia que ia vir aquela enxurrada de aqui também tá assim, prof, turmas muito indisciplinadas, crianças que não sabem ouvir um não, crianças que não gostam da hora da música, crianças que estão dando muito trabalho, pais que estão dando mais trabalho do que as crianças. A gente já sabe de tudo que tá dando errado. A gente vê mais as coisas erradas muitas vezes do que as coisas boas, né? E aí eu parei, pensei, refleti, não, peraí, alguma coisa a gente tem que fazer, porque senão a gente vai ficar doida, a gente não vai aguentar chegar até o meio do ano. A gente sabe que as crianças voltaram da pandemia muito diferentes, com muita dificuldade de aprendizagem, uma bagunça na rotina. A gente sabe que existem muitas estruturas familiares hoje em dia. E tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então presta atenção um pouquinho. A nossa frustração muitas vezes vem da onde? Porque o nosso planejamento não deu certo. Meu plano de aula não deu certo, tudo que eu fiz não deu certo. Só que para o aprendizado ocorrer, para ele consolidar, muitas coisas precisam acontecer antes. Existem muitos fatores envolvidos. Vocês já devem saber disso e eu quero relembrar vocês. Vocês estão recebendo crianças que ficaram muito tempo sem socialização, certo? Certo. Vocês já foram atrás para pesquisar como é que é a rotina dessas crianças em casa? Como é que essas crianças estão chegando na escola? Essas crianças estão tomando café da manhã ou estão indo para a escola com fome? Essas crianças estão almoçando direito? Essas crianças estão indo com muito sono para a escola? As crianças estão passando por problemas na família? Separação dos pais, tantas outras coisas. Às vezes a criança não tem a linguagem tão desenvolvida, não sabe se expressar, retrai muitos sentimentos e às vezes ela, por não conseguir se expressar, ela se expressa por onde? Pela agressividade, não é mesmo? A agressividade é uma linguagem da criança, a mordida é uma linguagem da criança. Você tá acolhendo bem essa criança, tá dando um afeto, um carinho, como é que tá sendo? Muitas vezes a gente acha que com a criança que dá mais trabalho, a criança que é mais agitada, a gente precisa ser firme, falar firme com a criança, ser bravo para ela respeitar a gente, para ela ter medo, respeitar, para ela ficar quietinha. Pessoal, a gente conquista uma criança pelo afeto. Quando você conhece uma pessoa, você começa a gostar dessa pessoa e a respeitar ela por ela ser brava com você. Com as crianças é a mesma coisa. Quanto mais você briga com uma criança, quanto mais você chama a atenção de uma criança, mais ela vai ficar distante emocionalmente de você. Eu sou firme com as minhas crianças, vocês não pensem que eu deixo elas fazer tudo que elas querem na sala, não. Só que a gente precisa saber conversar com as crianças, usar estratégias
estratégias para lidar com as situações. Muitas vezes a criança tá lá correndo na sala e isso tá gerando, né, uma agitação muito grande e você: pode sentar, vem aqui, senta aqui, que não é hora de correr. Vá até a criança, agache do ladinho dela, chame pelo nome, redirecione a criança para a atividade de novo, de uma forma lúdica, sem precisar brigar. O jeito que você acolhe a criança determina muito sobre o comportamento dela também, tá bom? O jeito que você trata a criança. Então vocês viram que existem muitos fatores fora do nosso controle que influenciam na aprendizagem, certo? Então eu quero que vocês tirem um pouco a culpa do ombro de vocês e esse negócio de querer dar conta de tudo e de levar tudo pro lado pessoal. Eu sou uma professora péssima, eu planejo, as crianças não gostam, nada tá dando certo. Calma, gente, vão atrás, vão refletir e analisar, ver o porquê que isso não tá dando certo. Será que você está planejando as atividades para a faixa etária correta? Será que as tuas crianças não se interessam mais por atividades de movimento do que atividades de ficar só sentada na cadeira? Você já parou para pensar nisso? Crianças aprendem de diversas maneiras e a gente tem que estar preparada para isso, porque senão a gente vai se frustrar, a gente vai chorar quando chegar em casa, a gente vai se descabelar e ficar doente. Então, vão pedir ajuda que seja da gestão da escola, da família, marque um horário de reunião, uma palavrinha assim na saída, na entrada: oi mamãe, boa tarde, tudo bem? E aí, ela dormiu bem hoje? Dormiu? Que bom. Não dormiu? Você já fica preparada, porque às vezes a criança vai estar com muito sono e você arruma um espaçozinho para a criança deitar, dormir. Ou você cria esse diálogo com a tua criança: oi, meu amor, vem cá, senta aqui comigo. E aí, como é que você tá? Você tomou café da manhã hoje? Você almoçou? Você descansou? Então, gente, vamos parar muito de focar assim nos conteúdos, em cumprir certinho o nosso planejamento. Vamos dar uma atenção mais emocional para as crianças. Elas também estão muito carentes de atenção. E aí, para concluir essa fala aqui, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu hoje aqui na minha sala, enquanto eu estava aqui conduzindo o dia, e eu só parei para refletir no final, quando tudo acabou, quando eu fui dar tchau para as crianças, que virou isso, a chavinha na minha mente, e eu quero compartilhar com vocês também. Hoje eu fiquei numa turminha de 4 anos de idade, e tem uma criança que ela tá muito apegada fisicamente, quer sempre tá segurando a nossa mão, quer sempre tá no nosso colo, quer sempre tá do nosso lado, quer de alguma forma tá em contato físico. E ela já foi até taxada de tá fazendo birra, isso aí é manha. E aí, em reuniões com a gestão da escola, eu fiquei sabendo que essa criança, ela tem irmãos menores, são muitas pessoas na casa dela e provavelmente ela não recebe o colo e o carinho que ela gostaria de receber. Às vezes ela vê os irmãos menores no colo dos pais e às vezes ela fica sem o colo. Então chega na escola, o que acontece? Hoje eu planejei uma aula em que eu deixei a maioria das coisas para as crianças fazerem, tirei o foco de mim, sabe? Porque muitas vezes o problema da nossa aula, o problema do nosso plano de aula tá aí. A gente fica tão preocupado em colocar lá, escrever o que a gente vai fazer, que a gente esquece de colocar e de escrever o principal, é o que as crianças vão fazer. É isso que é colocar as crianças como protagonistas. Então, eu fiz uma roda com as crianças, a gente teve um momento de conversa, mas também na hora de fazer a atividade na mesinha, foi uma coisa que eu só fiquei ao lado ali auxiliando com a cola.
É porque às vezes eles não têm controle muito sobre a cola branca, então eu fui ajudando ali. E eu observei muito ela. Ela saiu do meu lado, ela não quis se apegar e foi sentar no cantinho dela, com os materiais dela. Ela foi colocar a mão na massa realmente. E ela colou, pintou, desenhou, fez tudo que tinha que fazer. E aí na hora de ir embora, eu, tchau crianças, estou indo. Ela veio correndo. Professora, amanhã eu acho que eu vou trazer um chocolate pra você, tá bom? Aí eu olhei pra ela e falei assim, se você conseguir, tá bom, tudo bem. E aí ela foi e voltou a brincar. E aí eu parei e pensei, por que será que ela falou isso, hein? Quando ela chegou, eu já sabia que ela queria ficar muito ao meu lado, então eu acolhi, eu recebi aquilo. Na rodinha mesmo, ela não saiu do meu lado. Foi mais na hora de colocar a mão na massa e na prática que ela desgrudou um pouquinho. Aí eu parei e percebi. Hoje, eu tirei o centro de mim. Eu deixei as crianças trabalharem sozinha. Ela se sentiu útil. E essa fala dela de trazer um chocolate para mim foi como se significasse assim, professora, obrigada pela aula de hoje, eu gostei muito, viu? É uma forma dela querer retribuir o carinho que eu dei para ela. E isso foi a minha reflexão. Pode ser que você tenha outra reflexão também. Então, eu convido a você agora, já tô terminando o vídeo, tira um pouco da culpa dos seus ombros, porque são fatores, gente, que envolvem e que não tá dentro do nosso poder. Então, o que a gente consegue fazer? Vamos tentar fazer, vamos escutar mais essas crianças, vamos acolher mais emocionalmente essas crianças, tá bom? Observar como cada criança age nas atividades e fazer planejamentos em que a criança vai ser a protagonista. Você só fica de ladinho. Precisar de ajuda? Você tá ali, que a criança coloque a mão na massa, tá bom? Eu quero que você faça esse teste e depois você pode vir aqui contar pra mim o seu relato da mudança que você teve. E isso não é uma mudança que vai acontecer do dia pra noite, viu? Pode demorar dias aí pra você conseguir ver alguma mudança, tá bom? Então, eu também faço essa autorreflexão todos os dias pra eu não chegar em casa e dormir cansada, frustrada, vir trabalhar no outro dia triste, certo? Então era isso que eu queria trazer pra vocês refletirem, pra vocês pensarem e que nós vamos conseguir, nós vamos vencer, tá bom? Pega aqui na minha mão e me segue lá no Instagram pra gente compartilhar mais ideias também. Um beijo pra vocês, tchau!